Você, com toda a certeza do mundo, já escutou os dizeres populares: quem se mistura com porco come farelo. Caso você nunca escutou, hoje eu te conto a história de Vetter, um ex-gangster que trabalha para o Serviço de Combate ao Narcotráfico. Só que no meio do caminho, ele precisou se aliar a um traficante preso para conseguir se vingar de um inimigo em comum depois de perder sua esposa brutalmente. Mas essa união vai dar muito caroço no angu. Então, vem comigo para ver o bicho pegando nessa história cheia de adrenalina e reviravoltas. Tudo começa mostrando a movimentação agitada na maior fábrica ilegal de entorpecentes do México. Os trabalhadores manipulam os produtos com muita agilidade, enquanto homens armados monitoram tudo. Nem dá para acreditar que tudo isso é feito de maneira discreta. Enquanto isso, a Administração de Repressão e Combate ao Narcotráfico dos Estados Unidos, um órgão chamado de DEA, já fez o bastante, especialmente concentrando suas forças em derrubar o chefão do esquema de cartel, um sujeito chamado Memo Lucero. Após uma incansável investigação em busca de pistas e provas, o DEA recebe uma pista quente. Mas vamos conhecer Sean Vetter e seu parceiro Demetrius Hicks. Eles costumavam ser gangsters antes de mudar de lado. Na época, Lucero estava dando uma festa gigantesca para seus comparsas criminosos em Tijuana. Logo depois, Sean, Demetrius e a equipe do DEA chegam à festa, derrubando rapidamente os guardas e causando o caos com granadas de fumaça. Eles então prendem todos que conseguem. Lucero, percebendo que seria pego, tenta escapar com sua gangue, mas Sean não permite e consegue capturar os homens de Lucero. Assim, ele também consegue algemar o líder do cartel. Em seguida, eles caíram nas graças do chefe da DEA, o agente Frost, que não parava de parabenizar Sean por realizar uma jogada tão ousada. Logo depois, Sean e sua esposa Stacy voltam aos Estados Unidos com sua missão cumprida. Mas a vitória acabou não durando muito. Isso porque o governo dos Estados Unidos anuncia com alegria a queda do poder do cartel. Entretanto, ao mesmo tempo, outro poder sombrio estaria surgindo. Uma gangue cruel liderada por um sujeito conhecido como El Diablo começa a eliminar o que resta da gangue de Lucero, até mesmo tomando uma fábrica de entorpecentes que pertencia a Lucero. Não muito tempo depois, Lucero, que estava preso nos Estados Unidos, ouve notícias sobre algo que El Diablo tem. E não é bom. Lucero rapidamente entra em contato com um de seus capangas, chamado Ramon Cadena, pedindo para tomar cuidado com os outros membros da gangue. Lucero também tinha outro comparsa, o Mateus Santos, a quem pediu para descobrir como lidar com El Diablo e sua turma. No entanto, as coisas tomaram um rumo ruim quando Marta, uma integrante da gangue de El Diablo, finalizou Ramon inesperadamente. Pouco depois de falar com Lucero, no dia seguinte, Vetter decidiu fazer uma festa e convidou todos os seus amigos próximos para sua casa. A notícia sobre a eliminação de Ramon se espalhou e Frost começou a se preocupar, pois se não fizessem algo a respeito, a situação só pioraria. Mas Vetter só queria se divertir com seus amigos, incluindo um velho amigo de seus dias de gangster, chamado Big Sexy. Por outro lado, todas as atividades ilegais que Lucero estava envolvido foram transferidas para El Diablo, e este, por sua vez, até se associou a um gangster americano, Slayton, conhecido como Hollywood Jack, para garantir que tudo corresse sem problemas. Depois de mudarem tudo, Slayton disse a seu capanga para se livrar de Vetter, porque ele poderia ser um verdadeiro problema para seus negócios sujos na América. E naquela mesma noite, Vetter teve um susto. 3 homens armados se infiltraram em seu quarto, mas felizmente ele estava preparado. Mesmo tendo sido atingido no estômago, Vetter conseguiu derrubar os agressores. Ele ainda tentou extrair alguma informação de um dos homens que ainda estava no chão, dando seus últimos suspiros. Mas não teve êxito. Então, em pânico, Vetter verificou Stacy, que também havia sido baleada, e ele rapidamente pediu ajuda. Semanas depois, Vetter acordou no hospital com seus amigos Frost e Hicks ao seu lado. Ele teve outra surpresa, no entanto, quando descobriu que Stacy havia falecido apenas dias antes de acordar.
Vetter, cheio de tristeza, tentou deixar o hospital, mas Hicks ajudou ele a se manter firme. Depois de sair do hospital, Hicks levou Vetter para visitar o túmulo de Stacy. Naquele momento, Vetter estava despedaçado e passou muito tempo sozinho afogando suas mágoas em bebidas. Mas depois de um tempo, sua tristeza se transformou em uma necessidade de vingança contra aqueles que estavam envolvidos com o trágico fim de sua esposa. Então Vetter decidiu conversar com Lucero, que estava na prisão, pensando que talvez ele tivesse algo a ver com o falecimento de Stacy. No entanto, Lucero estava calado a princípio, mas depois de algum tempo, ele começou a desembuchar. Ele disse a Vetter que se quisesse atentar contra sua vida, poderia ter contratado um pistoleiro para fazê-lo há muito tempo. Vetter acreditou em Lucero, imaginando que o cartel provavelmente não estava por trás da tragédia com Stacy. Em seguida, Vetter pediu a seu amigo Hicks ajuda para descobrir quem estava por trás da eliminação de Stacy. Eles decidiram que a melhor aposta era se unir a Big Sexy, que ainda estava envolvido com gangues de rua. E assim foi feito. Ao falar com Big Sexy, ele contou o plano e disse que precisavam visitar um local chamado Ghost Town, onde poderiam encontrar algumas respostas com os traficantes locais. Naquela noite, o trio seguiu para Ghost Town, com Big Sexy levando um cão farejador treinado para encontrar entorpecentes. O cachorro fez seu trabalho com maestria e rapidamente encontrou um carro cheio de produtos ilegais. Mas, ao verificar, uma mulher passou por eles e mencionou que o dono do carro tinha sofrido uma overdose e não resistiu. Ainda assim, ela indicou uma casa que era conhecida como um ponto quente para os traficantes locais. Continuando com a dica dela, eles verificaram a casa, mas o que encontraram foi uma cena horrível. Todos lá dentro foram encontrados já sem vida. E ainda por cima, em um dos corpos, a palavra Diablo foi entalhada, talvez com a ajuda de um canivete. Essa pista os fez pensar que a gangue de El Diablo estivesse envolvida. Mas enquanto tentavam juntar as peças, um homem desconhecido pulou do teto pegando eles de surpresa. Depois de fazer o jovem que estava escondido acima do teto descer, Vetter tentou obter algumas respostas sobre o massacre e quem estava comandando o tráfico em Ghost Town. No entanto, o rapaz não estava a fim de falar no início, mas depois que Vetter apontou uma quadrada para ele, aí o cara deu com a língua nos dentes. Ele disse que Slayton, que está vinculado a El Diablo, é o novo chefão da região. Pouco depois, Vetter entregou o sujeito à DEA para mais interrogatórios. Seguindo as informações, Vetter e Hicks rastrearam Slayton, que aparentemente comandava um salão que era fachada para o tráfico de drogas. Vetter tentou uma abordagem sorrateira, fingindo ser um policial e verificando a placa do carro de Slayton, o que, é claro, irritou Slayton quando ele foi multado sem motivo aparente. Em seguida, ele sondou sobre Ghost Town e o comércio de entorpecentes. Mesmo com a pressão de Vetter, Slayton se manteve tranquilo, não admitindo ser o novo chefe de Ghost Town. Vetter, bastante irritado e sem obter as respostas que queria, estava prestes a confrontar Slayton, mas Hicks conseguiu acalmar as coisas e evitar um incidente impensado. A verificação na placa de Slayton não apresentou problemas, então Vetter não teve escolha a não ser deixar ele ir embora. Mais tarde, Slayton casualmente passou na casa de um amigo para uma suposta bebida amigável, mas, do nada, ele investiu contra o próprio amigo e tirou a vida dele. Em seguida, ele ligou para Rondo, instruindo seus caras a colocarem os entorpecentes nas ruas. Slayton também estava ficando bastante irritado com Vetter por ele estar rondando a região, o que ameaçava as operações dele e de El Diablo. Enquanto isso, Mateo estava em uma missão para levar a esposa e o filho de Lucero para um local seguro, mas a tragédia ocorreu. Assim que eles entraram no carro e deram partida no motor, um vazamento de gasolina fez o veículo explodir, acabando com a vida de todos eles. Quando Mateo ligou para Lucero para expressar suas condolências, o prisioneiro ficou devastado. Ele não conseguia perdoar Mateo por não manter sua família em segurança e até começou a duvidar de suas habilidades. Lucero, pensando profundamente, se lembrou de como a esposa de Vetter
também teve um fim trágico pelas mãos da gangue de El Diablo. Sentindo uma dor compartilhada, ele se aproximou de Vetter, sugerindo que se unissem para se vingar de El Diablo. Depois de pensar melhor, Vetter percebeu que Lucero estava sendo sincero e então concordou a se juntar a ele. Agora os dois antagonistas se uniram e estão na captura de El Diablo. Antes de se despedir, Lucero entregou a Vetter um bilhete com o nome de um traficante que ele deveria investigar. Naquele momento, Vetter não hesitou e foi direto encontrar o cara de nome Pomona em seu conhecido barzinho na Califórnia. Para conquistar a simpatia de Pomona, Vetter se passou por um comprador que queria distribuir entorpecentes nos Estados Unidos, até mesmo fingindo que estava substituindo Lucero, tudo com o objetivo de enganar El Diablo e sua gangue. Logo depois, Vetter e Pomona tiveram uma negociação intensa sobre o preço, mas eventualmente Pomona concordou em ajudar com o acordo. Ele até ofereceu uma garota para fazer companhia a Vetter, mas tendo acabado de perder sua esposa, Vetter não aceitou. Então o cara provocou ele pensando que ele, digamos, não gostava da fruta. Vetter se irritou com o comentário de um jeito que quase estragou o disfarce. Assustado, Pomona tentou acalmar as coisas e compartilhou detalhes sobre o acordo secreto que fariam no dia seguinte no escritório da DEA. Vetter estava totalmente focado nos negócios, liderando uma sessão de planejamento sobre como pegar El Diablo ou um de seus comparsas durante o acordo. Os agentes da DEA estariam discretamente no local do acordo, e quando Vetter desse o sinal, eles entrariam para efetuar a prisão. Agindo rapidamente, Vetter se encontrou com Pomona para fazer o acordo suspeito longe de olhares curiosos. Quando Pomona chamou um cara da gangue de El Diablo, ele apareceu para garantir que o dinheiro de Vetter fosse bom. Nesse momento, Hondo, talvez se sentindo um pouco confiante demais, admitiu que sabia da esposa de um agente da DEA. Vetter, percebendo que este era o cara que havia encomendado o atentado contra sua esposa, perdeu a cabeça. Ele socou Hondo impiedosamente, mas no momento em que Pomona tentou fazer seu amigo policial disfarçado prender Vetter, outro agente da DEA apareceu subitamente. Foi um tiroteio intenso entre Hondo, a DEA e a gangue de Pomona. Vetter, sem arma, se juntou aos seus colegas da DEA na luta até que todos, tanto da gangue de Hondo quanto da de Pomona, estavam fora de combate, e o acordo falhou. Assim, depois do acordo fracassado e um tiroteio perigoso que custou a vida de 3 agentes da DEA, o agente Frost decidiu que Vetter precisava de um tempo para o próprio bem. Ele foi ordenado a se afastar das missões por 6 meses. Frost achava que Vetter precisava de um descanso depois de perder Stacy. Relutantemente, Vetter entregou seu distintivo, mesmo que pesasse muito em seu coração. Voltando para a casa do escritório, Vetter pensou em fazer uma visita a Lucero na prisão e compartilhar a notícia decepcionante de que seu plano de vingança estava em espera, já que ele estava sem o distintivo e não podia contar com seus amigos da DEA para ajudar. Ouvindo isso, Lucero disse a Vetter que lutar contra monstros significa se tornar um deles. Se ele realmente quisesse derrubar El Diablo, bastava força de vontade e não obstáculos. Nesse momento, ele entregou a Vetter uma dica valiosa sobre a localização do dinheiro de El Diablo no México. Lá, ele aconselhou Vetter a pegar a grana para financiar sua vingança. Mas primeiro, Lucero queria ser transferido para uma prisão diferente, onde se sentiria mais seguro. No dia seguinte, Vetter decidiu investigar o bar de Pomona e de repente lá estava o cara, milagrosamente ainda vivo e parecendo bem. Naquele momento, Vetter decidiu que Pomona poderia ser útil novamente, especialmente para guiá-lo até o esconderijo de dinheiro que Lucero havia sugerido. No dia seguinte, Vetter achou que seria uma boa ideia se reunir com Hicks e sua antiga equipe, incluindo Big Sexy, para enfrentar El Diablo, o inimigo em comum. Mas Hicks já não era mais o gangster astuto que costumava ser. Ele inicialmente disse não. Ele estava pensando em sua família, não querendo colocá-los em perigo ao mexer com traficantes perigosos. Vetter foi compreensível, embora tenha se sentido decepcionado com o amigo. Ele então partiu para envolver outros membros de sua antiga gangue. Depois que Vetter saiu, Hicks pensou melhor
e, percebendo que considerava Vetter como um irmão, mudou de ideia, decidindo reunir seus antigos camaradas gangsters. Pouco depois, Vetter, Hicks e Big Sexy se reuniram e foram ao bar do Pomona com um plano para agitar as coisas. Eles colocaram Pomona em uma situação difícil, forçando ele a fazer uma compra da operação de El Diablo, tudo sob o olhar ameaçador de uma arma. Sem outra opção, Pomona ligou para Slayton e disse a ele que estava comprando e pagando em dinheiro. Ao ouvir isso, Slayton ficou emocionado porque não era apenas uma venda, mas também seu primeiro pedido enviado para a América, então ele achou que merecia uma entrega especial e enviou as mercadorias em um jato particular. Então, quando Slayton chegou ao local onde o acordo estava acontecendo, Vetter estava lá pronto para prendê-lo. Vetter queria informações sobre El Diablo, mas mesmo diante da perspectiva assustadora de ser enterrado vivo, Slayton jurou que não sabia, pois todos os seus negócios eram feitos sem nunca se encontrarem cara a cara. Acreditando na palavra de Slayton, Vetter partiu para o México, elaborando um plano para pegar a máfia. Ele escondeu astutamente um dispositivo de escuta no dinheiro que Slayton deveria entregar a El Diablo. Ao chegar ao México, Slayton passou o dinheiro para alguém da gangue de El Diablo. Mas, como ele estava atrasado com o depósito, os caras da máfia finalizaram ele ali mesmo. Pouco depois, Vetter e sua equipe, usando o dispositivo de rastreamento, estavam quentes na trilha, chegando à base principal de El Diablo. O trio conseguiu se infiltrar, derrubando os guardas pelo caminho, até que Vetter se viu cara a cara com El Diablo. E isso chocou ele profundamente, pois o homem que ele estava caçando era, na verdade, Mateo. Foi quando Mateo revelou que todo esse caos foi orquestrado por Lucero, que queria usar Vetter para seus próprios planos de fuga durante uma transferência de prisão. Enquanto Vetter tentava processar essa revelação surpreendente, os capangas de Mateo entraram em ação, atacando ele. Por sorte, Hicks estava lá para ajudar Vetter a se defender. E então, foi uma corrida frenética para pegar Mateo, que tentava fugir por um canal de água. Em seguida, os dois entraram em confronto, com Vetter sendo atingido na perna por um disparo. Mas com a última de suas forças, ele conseguiu revidar disparando contra Mateo. No dia seguinte, veio a chocante notícia de que Lucero havia escapado durante a transferência de um ônibus da prisão. Sentindo uma mistura de dever e vingança, Vetter foi direto para a vila natal de Lucero para prender ele. O local, fortemente guardado pelas forças de elite de Lucero, não intimidou Vetter nem um pouco, porque sua mente estava totalmente focada em vingar sua esposa. Lucero, avistando Vetter na vila, ficou visivelmente atordoado, pensando que o agente da DEA já tinha sido finalizado pelas mãos de El Diablo. Vetter, com o coração batendo forte por uma mistura de raiva e satisfação, inicialmente quis acabar com Lucero ali mesmo. Mas uma ideia diferente surgiu. Por que não deixar Lucero apodrecer na prisão em vez disso? Então, em vez de puxar o gatilho, Vetter algemou Lucero e acenou para um agente disfarçado da Jairi. No final, vemos Vetter no túmulo de Stacy, surpreso e emocionado ao encontrar sua lápide substituída por uma mais bonita, um gesto sincero de Hicks e da equipe. Um agradecimento silencioso flutuou de Vetter para seus amigos que sempre estiveram ao seu lado. Esse foi o recap do filme de 2003 chamado O Vingador. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.